O projeto de lei que legaliza jogos de azar, cassinos e bingos foi retirado mais uma vez da pauta do Senado. Líderes reconheceram que não há acordo para aprovação. A repórter Gabriela Prado vem com a gente para trazer mais informações desse polêmico. A gente falou ontem que havia polêmica ali, não estava claro o cenário, sem claridade, sem previsibilidade. Melhor é tirar da pauta. Conta pra gente, Gabi. Exatamente, Yuri. Boa tarde a você mais uma vez. Olha, o presidente Davi Alcolumbre, logo no início da sessão, falou que o quórum da sessão estava muito baixo. Tinham 56 senadores dos 81 disponíveis ali para votação. E ele disse que tinham vários requerimentos para retirada de pauta, inclusive requerimentos pedindo para que o projeto voltasse para as comissões. Diante disso, oficialmente ali na mesa do Senado Federal, na presidência, ele disse que iria retirar de pauta esse projeto. Mas o que a gente sabe que aconteceu nos bastidores, a gente vinha comentando desde ontem. Davi Alcolumbre pautou esse projeto sem nenhum tipo de acordo para aprovação. E ele queria contar os votos. Se ele tivesse votos suficientes, 41, para aprovar a proposta, ele iria deixar a votação. Como não tinha, ele retirou o projeto. É uma proposta que legaliza bingos, cassinos, máquinas caça-níqueis, apostas em cavalos e torna tudo isso legal. Para o governo, pelo menos uma parte do governo, a proposta é bem vista, porque poderia aumentar a arrecadação, você iria legalizar essa atividade que hoje existe de maneira irregular e com isso arrecadar imposto no momento que o governo vive essa crise orçamentária. Essa arrecadação seria bem-vinda. Por outro lado, tem uma parte do governo, a bancada conservadora, a bancada religiosa, especialmente evangélica, dizendo que isso estimularia o vício das pessoas e que se viu, por exemplo, com a legalização das apostas esportivas online, as bets, foi um crescimento no número de pessoas com vício em jogos. Então há essa polêmica do texto, por isso o presidente Davi não quis correr o risco dela não ser aprovada e retirou. É um projeto que interessa a Davi Alcolumbre, ele quer a aprovação dessa medida, inclusive ele trabalhou na Comissão de Constituição e Justiça o ano passado, quando ele era presidente da CCJ, para ela ser aprovada. É a segunda vez que esse projeto é retirado de pauta no Senado. No ano passado, em dezembro, ainda sob a presidência de Rodrigo Pacheco, Pacheco colocou para votação essa medida e foi retirada também por causa da falta de quórum, da falta de votos para ela ser aprovada. Então, sem acordo, foi mais uma vez retirada de pauta. Não é por agora, pelo menos, que os parlamentares chegaram no acordo para legalizar os jogos de azar. A gente vai ter que seguir de olho para ver se essa proposta vai voltar para as comissões ou se eles vão continuar com as negociações e, em um outro momento, tentar uma nova votação no plenário do Senado Federal. Prado, obrigado mais uma vez, mas calma que você daqui a pouquinho volta com a gente. Mais informação, deixa eu só conversar antes com o Theo Cury sobre esse... Isso é um sinal muito claro, né, Theo, do quanto esta questão dos cassinos, depois de tudo que tem acontecido em relação às bets, se tornou, muita gente achava que facilitaria a legalização, a volta dos cassinos que já foram aceitos no Brasil no início do século passado, mas ainda tem muita resistência aí no Senado, muita aresta para ser aparada. Total, e você vê, não era surpresa que isso poderia acontecer. Então, estava no radar, até porque foi levado para a pauta, ou seja, foi marcada a data de votação desse projeto, dessa proposta, sem ter um acordo fechado. Então, diante de uma falta de consenso, foi colocado em votação. E, assim como foi colocado, foi também tirado de votação, porque justamente não se sabe por que caminho seguir. Há uma pressão no Congresso Nacional, especificamente no Senado Federal, por parte da bancada evangélica, ou senadores mais conservadores, e que se opõem a esse tipo de proposta que legaliza os jogos de azar e, com isso, incentiva, na avaliação dessas pessoas, o vício nos jogos. Muito na linha do que muitas pessoas defendem com relação aos jogos esportivos, as apostas esportivas online, as bets. O próprio governo do presidente Lula tem se posicionado de maneira muito com atenção com relação às apostas esportivas online, fez com que o governo editasse uma série de portarias para regulamentar
as empresas para que elas sejam tributadas aqui no Brasil, para que elas respeitem a legislação brasileira, para que elas contribuam também com os impostos e para que isso não fique no exterior, para que também sejam eventualmente responsabilizados. O governo também pensando junto com o Ministério da Saúde, por exemplo, em ações voltadas para a saúde das pessoas. Houve judicialização nesse caso também por uma série de entidades setoriais que buscavam uma resposta da justiça brasileira sobre as bets, e é possível que haja o mesmo movimento também a depender do avanço desse projeto por lá, no Congresso Nacional. Conversando essa semana com fontes próximas ao presidente Lula sobre o que o presidente tomaria de decisão se esse tema eventualmente fosse aprovado pelo Congresso Nacional, o que me disseram por lá, Yuri, é que o presidente é muito crítico às bets e o palpite, a previsão dessas pessoas, se elas pudessem apostar, com perdão do trocadilho, é que o presidente Lula também é contra jogos de azar, essas pessoas próximas a ele. Mas ainda não houve uma discussão com relação a isso também, porque é um tema que não avançou no Senado Federal. Então, a ver de que maneira o presidente do Congresso vai dar solução para isso, se vai tentar costurar um acordo e se as partes vão ceder. Lembrando que quem defende a legalização também defende um giro econômico, uma movimentação da economia que vem com a legalização, com a contratação. A gente já falou aqui no 360 sobre isso, para além, obviamente, da arrecadação. Lembrando que esses jogos passariam, esse mercado passaria a estar sob a batuta do Estado e hoje não está.